E sobre questões. O objetivo hoje é nós resolvermos algumas questões que caem nas provas da Ambima, CPA 10 e CPA 20, principalmente nessas duas provas. Mesmo que as provas estejam suspensas por conta do coronavírus, né? A Ambima teve que suspender, porque a maioria das provas são feitas dentro de universidades, os centros de testes são dentro de universidades, então não tem como aglomerar pessoas nesse momento para fazer as provas. Mas logo vai liberar essas provas aí novamente para vocês estarem fazendo, né? Então quem tiver preparado é, antes, né? Quem tiver usando esse período aí de pandemia para se preparar vai chegar e já vai poder fazer a prova já no primeiro momento, na abertura, né? Inclusive tem algumas pessoas que estão me pedindo como que vai ficar com a questão de quem já fez inscrição e já pagou. Não tem problema, você pode até ter pedido a devolução ou pedir a devolução do dinheiro, mas se você não fez isso, você vai ter o direito de imediatamente após a reabertura fazer as inscrições frequentemente, já automaticamente. Você deve estar recebendo e-mails da Ambima e aí você pode fazer a inscrição lá no site deles assim que abrir. Na sexta-feira passada eu participei de uma live com o diretor de certificações da Ambima que estava falando das possibilidades, o pessoal fazendo perguntas de fazer essa prova online, mas essa possibilidade ainda não, eles estão pensando, mas ela não está ainda confirmada, porque existem questões legais e questões de segurança relacionadas à prova, que ela é feita pela Fundação Getúlio Vargas, então eles estão pensando, mas não prometeram nada com relação a fazer esta prova online. Existem também outros pedidos por parte das instituições financeiras e também das pessoas que precisam fazer estas certificações, de aumentar o número de locais de prova, de centro de testes, e essa sim é uma situação que já está acontecendo e vai então ser divulgada assim que tiver tudo ok, né? Mas, por exemplo, para a CEA, que era só feito no Paraná, era só feito em Curitiba, já temos aí a confirmação de mais cidades. E isso ajuda muito para quem vai depois fazer a prova, que pode evitar grandes deslocamentos, né, diminuição de custos e aí também mais facilidade para fazer os agendamentos, porque em algumas praças estava acontecendo que a dificuldade de agendamento era maior do que outras, porque não conseguia, existia muita procura, né, e não se conseguia os horários adequados, eles tinham que esperar vários dias para conseguir fazer a prova e também não conseguia o horário ideal para fazer essa prova. Legal, pessoal? Então, começando aí as correções, né, das questões, vocês sabem que na Ambima todas as questões caem, tem 4 alternativas, né, e essas alternativas aí sempre das 50 questões que caem na CPA 10, tu tem que acertar pelo menos 70% e na CPA 20 tem que acertar pelo menos 42 questões que são relativas aos 70% da CPA 20. Então comenta aí se você está estudando, compartilha aí com o pessoal que está chegando aí, que está vendo a nossa live, né? Que a ideia aqui é falar como cai na prova, na verdade. Eu chamei esse quadro, né, de como cai na prova, porque aqui a gente quer mostrar questões semelhantes às questões que caem na prova. E a melhor forma, uma das melhores formas de estudar para estas provas da Ambima é justamente resolvendo simulados, resolvendo questões, porque aí você consegue às vezes entender melhor o conteúdo, porque quando você está lendo o conteúdo na apostila, às vezes você não entendeu direito. Quando você vê na questão, fala assim, mas agora eu entendi. Então a primeira questão que eu trago para vocês, aqui eu vou trazer questões diversas, de vários módulos, então a gente vai discutindo aqui e qualquer coisa vocês vão perguntando. A primeira questão é sobre as contas correntes de um país, que na verdade envolvem a contabilidade do país, é onde são contabilizadas, né, as entradas e as saídas de dinheiro dos países. E esse conceito, né, do conta corrente tem a ver com a balança de pagamentos, tem a ver com a balança comercial
e todas as transferências que são feitas entre países. E essa pergunta eu fiz para vocês no seguinte contexto: as contas correntes de um país são a soma do quê? Tá? Então nós temos lá a balança de pagamentos, ela é formada pela conta corrente mais conta de capital. Essa é a soma de toda a balança de pagamentos. Aí a conta de capital são os investimentos que são feitos, né, da área financeira. E o conta corrente, ele envolve 3 outras contas. Essas 3 outras contas que eu quero saber aí quais que são. Então a alternativa A nos traz balança de pagamentos, balança comercial e conta de capitais. A conta de capitais e a balança de pagamentos não fazem parte do conta corrente, porque, como eu já disse, a balança de pagamentos é composta por 2 grandes contas, que são a conta corrente e a conta de capital. Elas somadas formam a grande balança de pagamentos de um país. Então, a conta corrente é uma parte do todo, e dentro dessa parte tem outras 3 partezinhas. Então, a letra A está eliminada por isso. A letra B é conta de serviços e rendas, balança comercial e transferências unilaterais. Essa é a alternativa certa. Por quê? Conta de serviços e rendas envolve todos os serviços que são prestados pelas empresas brasileiras, e rendas são, por exemplo, uma pessoa que é sócia de uma empresa no exterior e recebe dividendos aqui e traz para o Brasil. Então, serviços e rendas quer dizer isso. Balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações. Então, nós temos aí essa conta também dentro do conta corrente, somado ainda com as transferências unilaterais, que são as transferências que os pais fazem, por exemplo, para manter um filho estudando no exterior, tá? De repente para você pagar uma publicação que você fez no exterior, ou alguma despesa que você fez nesse sentido, fazendo uma transferência para lá. Lembre-se que não é só a transferência daqui para lá, do Brasil para fora. O contrário também é verdadeiro. Como nós estamos tratando, como eu disse no começo, da contabilidade de um país, nós temos aí as entradas e as saídas. Então, o conta corrente envolve a balança comercial, serviços e rendas e transferências unilaterais, mas todas elas têm as entradas e as saídas. De preferência, para que nós tenhamos um superávit na balança de pagamentos, é muito bom que nós tenhamos mais entradas de recursos do que saídas, é lógico, né? Mas, se isso não for possível, nós teremos um déficit, tá joia? Então, não se deixe enganar pelas pegadinhas nessa questão aí, porque, por exemplo, a letra C tem quase as mesmas palavras, as mesmas informações, mas observem que a palavra transferências está acompanhada da palavra bilaterais. Isso não tem nada a ver. As transferências são unilaterais, de um lado para o outro, né? Então, são unilaterais. E a palavra exportações está sozinha, na verdade, e a palavra exportações tem que vir acompanhada de importações ou balança comercial, que seria o correto. A letra D não é, porque ela está trazendo reservas internacionais, que não cabe nesse contexto. As reservas internacionais até fazem parte desse assunto, quando a gente fala de política monetária, quando falamos aí de déficit primário, né, e déficit nominal, mas nesse contexto não cabe, né? Não são as reservas internacionais que fazem as contas, que formam as contas correntes, como a gente já falou, tá joia? Eu falei bastante em contabilidade, né? Até o professor Everton estava chegando aí, eu comentei com ele do livro, não que seja uma pré-condição. Para você fazer a prova da Ambima, qualquer pessoa pode fazer, não tem idade mínima, não tem idade máxima, não precisa ter formação superior. Mas é interessante que você tenha um conhecimento sobre busque, né, um conhecimento sobre o mercado financeiro. E o mercado financeiro acaba envolvendo muitas vezes questões relacionadas à contabilidade, né? Que é a minha formação universitária, onde eu também sou professor. Então, eu queria deixar para vocês uma dica que às vezes a gente precisa saber, por exemplo, o que é um balanço patrimonial, o que é uma demonstração de resultados ou o que é um fluxo de caixa. Neste livro nosso, que eu e os meus colegas professores publicamos, nós temos todas essas informações.
É um livro de cabeceira, um livro pequeno, né? Então você pode ler ele rapidamente, tem algumas atividades para serem feitas e ele está disponível na Amazon, né? Em e-book, né? Fica fácil para você baixar e estar tirando dúvidas e acompanhando. Isso ajuda na questão de você entender alguns conceitos que caem nas provas da Ambima e também, se o teu objetivo é trabalhar numa instituição financeira, você vai estar se preparando também duplamente, né? As instituições financeiras, normalmente, elas disponibilizam as vagas e elas pedem, né, que preferencialmente você seja graduado num curso de administração, de contabilidade ou de economia e que você tenha preferencialmente uma certificação da Ambima. Então são os principais pré-requisitos para você ganhar uma vaga de entrada no mercado financeiro, seja numa cooperativa de crédito ou seja num banco, tá? E da mesma forma, se você já está trabalhando dentro da cooperativa ou do banco, você também terá um diferencial tendo mais certificações, né? Porque você sabe que começa com a CPA 10, depois vai para a CPA 20, depois vai para a CEA, e se você quiser fazer outras certificações acima dessas, também tem. E quanto mais você fizer certificações, mais você vai, na verdade, ser reconhecido dentro da instituição, né? Você vai receber aí aumento de salários, promoções, né? E assim por diante. Mas o objetivo aqui é falar sobre certificações, sobre as questões de prova, né? Então a outra questão eu vou falar sobre déficit primário, que é o que eu estava falando antes, né? Que quando nós temos lá na balança de pagamentos nós temos podemos ter um superávit ou um déficit. Aqui nós também podemos ter déficit primário ou déficit nominal. Isso aqui em se tratando da política fiscal. Então esse aqui é um outro tema dentro desse módulo desses módulos que caem aí nas duas provas, né? O déficit dentro da política fiscal de um governo pode ser tanto nominal como primário. Tem os dois, na verdade. Mas aqui eu estou pedindo o que é o déficit primário, tá bom? Como eu estou falando de política fiscal, ele envolve a arrecadação de tributos. Então, a arrecadação dos impostos, taxas e contribuições de melhoria de um governo, né? Menos as despesas que ele porventura tenha para desenvolver a atividade econômica que ele faça. Muito bem, mas o déficit primário é aquele que vem primeiro, vamos dizer assim, antes do déficit nominal. E qual é a diferença desse déficit primário para o déficit nominal? É que no primário, você faz essa conta sem considerar os juros da dívida que o governo paga pelos títulos públicos que ele emite. Então não tem juros da dívida pública. A resposta é que você tem as receitas, né? As receitas menos as despesas do governo, mas sem considerar as despesas financeiras, ou seja, os juros da dívida. Se você tem uma arrecadação maior, você tem um superávit. A pergunta aqui está falando em déficit primário. Então, a arrecadação não é maior, a arrecadação é menor, né? É menor do que as despesas, exceto os juros. Então, a certa é a letra B de bola, né? Nós temos aí a arrecadação menor que as despesas, menos os juros da dívida, como eu falei para você. Porque quando o governo emite títulos públicos, ele acaba pagando juros para as pessoas, para os investidores. Esses juros são gastos, são despesas financeiras dentro do governo. Quando a gente desconta os juros também dessa continha que a gente faz aí, desse fluxo, a gente chega no superávit ou déficit chamado de nominal, tá joia? Que também cai na tua prova. Então, quando se desconta todas as despesas, inclusive os juros, a gente fala que nós temos um superávit ou déficit nominal, tá? Por isso que não eu diria para você aqui, tem uma forma sempre, ao olhar as questões, é bom ver o contexto dela. Se você entende o conceito de que déficit é uma arrecadação menor, uma arrecadação menor do que as despesas, então você poderia eliminar a letra C e a letra D logo de cara, porque ela está falando o contrário, ela está falando de arrecadação maior. Então já eliminaria de cara essas duas. E eu ficaria com a letra A e com a letra B, que fala em arrecadação menor. E por que não é a letra A? Porque a letra A está dizendo assim, menos todas as despesas públicas, ou seja, ele está incluindo as despesas financeiras juntos. E não pode, na verdade, no déficit primário, as despesas financeiras não entram. Então essa é a diferença entre déficit primário, déficit nominal e como responder uma questão dessa na prova, tá? Não se deixe levar
pelas pegadinhas e fique de olho, sempre dá para eliminar duas aí para você ficar com duas, para ficar mais fácil para você acertar na prova, tá joia? Muito bem, muito bem. Tá legal? Bem, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí, né? Eu vi que tem várias pessoas chegando, né? Vocês podem comentar aqui, eu vou tentar acompanhar vocês aqui nos comentários, né? Boa noite a todos aqui. O Jean está perguntando como é o nome do livro, professor. O nome do livro é Introdução à Contabilidade, Ensino e Decisão, Jean, tá certo? Beleza? Coloca aí, coloca o nome, o nome aí que aí você vai conseguir encontrar no Google aí. Gustavo, boa noite a todos. Continuando então, outra questão que muito frequentemente cai na prova, nós temos aí relacionados aos índices de inflação. E a prova gosta muito de fazer confusão entre as questões, porque se você não sabe o conceito, dificilmente você vai conseguir acertar a questão. E aí é importante que você entenda que temos dois índices de inflação no Brasil. Tem o IPCA, que é o índice oficial da inflação, né? Então é através do IPCA que o governo regula se a inflação está alta ou está baixa, se está dentro da meta ou não está dentro da meta. E temos o IGPM, que é a prévia da inflação, que o IGPM é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e divulgado um pouco antes do IPCA. Eles têm uma forma de cálculo diferente. Eles chegam o objetivo dos dois é calcular ou definir ou chegar no valor da inflação, no percentual da inflação de um período mensal. Só que primeiro ponto é que o IPCA ele pega um período diferente, ele pega do dia 1º ao dia 30. O IGPM pega do dia 21 ao dia 20, então já tem uma periodicidade diferente e isso causa cálculos e valores diferentes, né? Porque de repente aí do dia 1º ao dia 20 houve de repente uma elevação dos preços na cesta básica e depois baixou, então isso pode causar distorções nos valores, nos cálculos dos dois indicadores. Mas a questão aqui, com relação à formação do índice, é a seguinte: o IPCA ele é feito através de uma pesquisa do IBGE e o IGPM ele é constituído através de 3 outros indicadores. Não se faz pesquisa, simplesmente pega-se o IPA, que é o índice de preço do atacado, tá? O IPC, que é o índice de preço ao consumidor, e o INCC da construção civil, o Índice Nacional da Construção Civil. Soma-se esses 3 índices e chega-se num índice da inflação chamado IGPM, que é muito usado aí para reajuste de aluguel, né? Para quem tem contrato de aluguel. Mas não é simples assim, não é só somar os 3 índices, tá? Ele tem uma média ponderada, na verdade. Por quê? O IPA, que é o do atacado, ele tem um peso de 60% no cálculo do índice. O IPC 30%, né, que representa o consumo das maiores cidades brasileiras, e o INCC representa a construção civil com 10%. Então o peso de cada índice é diferente dentro do cálculo. Aí chego na questão que está presente para vocês aí, né? O IPA do mês, que é o atacado, que tem um peso de 60%, ele teve alta de 0,25%, enquanto o IPC registrou queda de 0,25%. Então, o que é correto nós afirmarmos? Gente, como os índices têm pesos diferentes, aparentemente você olhando aí, não houve alteração no índice. Um aumentou, o outro diminuiu na mesma proporção de 0,25%. Mas como eles têm pesos diferentes, o efeito, na verdade, no IGPM vai ser de alta. Por quê? Porque o IPA, que é o índice de preço no atacado, ele tem um peso de 60% e o IPC um peso de 30%. Então, na verdade, a resposta certa é a letra B. Se o INCC permanecer estável, o IGPM vai registrar uma alta nesse período, tá certo? Mesmo eles tendo a mesma oscilação percentual por conta do peso. Então, essa questão de prova foca na questão, cuida muito com a questão desses pesos, tá? Eu sempre falo que o IPA, né? IPA pega pelo alfabeto, começa a letra A, C e CC, né? A, C e CC. IPA, IPC e INCC. Aí você coloca nessa ordem, de cima para baixo, 60, 30, 10. Aí tu não esquece mais, né? Porque na prova não tem como consultar. Então, muitas coisas você tem que fazer muito exercício, principalmente através de simulados, através de
mapas mentais para você tentar colocar esse negócio na tua cabeça para você lembrar na hora da prova, porque senão você não lembra na hora da prova, não adianta nada também, né? Estudei um monte e meus alunos falam muito isso. Professor, estudei, cheguei na hora da prova, deu um branco e eu não passei. Fiquei por uma, fiquei por duas, fiquei por três. Isso acontece. Então também, além de você estudar o conteúdo, é muito importante você se preparar mentalmente para fazer a prova, né? Não é uma prova muito difícil, é uma prova como outra qualquer. Se você já fez Enem, se você já fez vestibular, se você já fez a prova do teu órgão de classe como OAB ou CRC, né? Você com certeza vai tirar de letra essa prova aí. É só você se dedicar alguns dias e você vai conseguir passar. É muito tranquilo, tá joia? E a gente está aí sempre oferecendo conteúdos de qualidade para que vocês possam estudar juntos, né? Nós podemos estudar juntos. Eu tenho meu material disponível no meu site, que vocês podem estar acessando, né? Eu sempre estou fazendo lives e todos os dias, para quem me acompanha lá no Instagram, claudio.professor, né? Que vocês estão assistindo aí, você pode estar vendo as enquetes que eu faço, o material que eu posto. Hoje eu postei material aí sobre debêntures incentivadas, sobre produtos da renda fixa. Então sempre temos aí dicas do que cai na prova e do que pode te ajudar a passar na prova mais facilmente, tá joia? É isso aí, pessoal. Outra questão, então, muito cuidado nessa questão aqui com o que não é verdade, né? Por exemplo, a letra A, ela te induz ao erro, né? Se o INCC permaneceu estável, o IGPM registrou queda. Não registrou queda, porque o peso maior é do IPA. E a terceira, a letra C, ela fala assim que o IPC registrou queda no mês, o IPCA, né? Uma sopa de letrinhas aqui, né? IPC, IPCA, né? É que o IPC, ele é calculado a inflação só de algumas cidades brasileiras. E o IPCA, o A vem da palavra amplo, engloba as famílias que ganham de 1 a 40 salários mínimos de mais cidades brasileiras, as maiores metrópoles brasileiras aí. E a letra D está dizendo que o IGPM permaneceu estável. Essa sim é a pegadinha da história, porque 0,25 para cima, 0,25 para baixo ficou no 0 a 0. Aparentemente, você olha e marca vai direto na letra D, né? Mas a letra D é a pegadinha da história. Então fica ligado. Quando eu anunciei essa live, eu falei assim, pessoal, vamos falar um pouco das pegadinhas da Ambima, né? Ontem a gente estava fazendo a aula online com a nossa segunda turma aí da pandemia, na verdade, né, que a gente está fazendo, que é a opção que nós temos nesse momento, né, estudar de forma online, está muito legal. E aí eu selecionei algumas questões do módulo 4 sobre derivativos para falar com o pessoal da CPA 20. E por muitas questões que nós trouxemos ontem, estavam presentes várias pegadinhas na prova. Então, eu também vou trazer essas questões numa outra live para tratar aqui só com o pessoal da CPA 20, né, e da CEA, que essas questões também caem na CEA, mas é muito bom ficar ligado nas questões de pegadinha, tá joia? Tá legal para vocês? Vocês estão enxergando, tá dando para acompanhar bem aí a tela aí que eu estou postando para vocês, tá? Acompanhar a questão? Alguém só me dá um feedback aí, porque eu estou testando esse esquema aí, mas eu acho que sim, né? Ninguém falou nada. Com relação à questão, a próxima questão, nós temos aí no quadro, essa questão é sobre os índices de inflação também, tá? E a pergunta aqui é a seguinte, né? Se nós temos uma queda nos índices de inflação, obrigado, Júlio, valeu. Uma queda nos índices de inflação se traduz numa queda de todos os preços de bens e serviços no período analisado. Valeu, Rafa. Que bom. Essa aqui eu só coloquei um verdadeiro e falso para ficar mais simples, né? Claro que na prova não tem verdadeiro e falso, né? Mas é sempre uma forma também da gente aprender. O que eu quero dizer aqui com vocês? Gente, como a gente estava na outra questão analisando os índices de inflação, né? Tanto IGPM como IPCA, nem sempre quando o pessoal anuncia, olha, mês de maio a inflação reduziu em relação ao mês de abril. Quando se dá essa notícia, isso não quer dizer que todos os itens que compõem o cálculo da inflação reduziram. Alguns podem ter reduzido e alguns podem ter aumentado. Então essa afirmação aí, ela é falsa, né?
uma queda nos índices de inflação se traduz em uma queda de todos os preços dos bens e serviços no período analisado? Não é de todos. Alguns caíram e alguns subiram, né? Ou alguns subiram e alguns caíram. Porque não sei se vocês sabem, mas a inflação ela é medida baseado em alguns segmentos. Existe uma tabela, né? E cada tabela tem um peso. Essa tabela envolve, por exemplo, o setor de logística, transportes, alimentação, vestuário, e cada setor desse tem um peso, que é computado aí pelo IBGE no cálculo, né? E aí, dentro, por exemplo, do setor de alimentação, nós temos uma infinidade de itens, né? Na verdade, para se chegar no cálculo final do índice de inflação, são analisados 464 itens, tá certo? De todos esses segmentos, né? São acho que 9 ou 10 setores aí da economia, água, luz, tudo que envolve aí os nossos gastos aí, nosso consumo aí no Brasil. Mas o que eu queria falar é que esses 464 itens, eles não vão cair tudo ao mesmo tempo, né? Então é possível que no setor de alimentação, né, teve meses aí, por exemplo, que o limão estava barato. Então chegamos a comprar limão aí a R$ 1,50 o quilo, por exemplo. Mas tem meses que o limão chega a estar custando R$ 10 o quilo, né? Isso ocorre muito. O preço, gente, o preço ele nasceu para se movimentar, o preço das coisas, né? E a gente está acostumado com isso. Então isso acontece muito, principalmente com hortifruti granjeiros, porque depende de várias coisas, da condição do clima, depende da questão do dólar, né? E o dólar agora está subindo bastante alto. Então esses fatores, eles modificam o preço dos produtos e isso influencia no cálculo da inflação. Talvez você está aí assistindo e você não está entendendo o que é inflação, e eu também não falei o que é, não estava na pergunta, mas está no contexto e cai na prova. Às vezes eu peço para os meus alunos, você sabe o que é inflação? A inflação nada mais é do que a alta generalizada dos preços. Ter inflação não é tão ruim assim, mas o que causa a inflação? Geralmente o que causa a inflação é essa alta generalizada dos preços. E o que causa a alta generalizada dos preços? É o velho conceito da oferta e procura. Se nós temos pouca oferta e muita procura, os preços sobem. Então nós temos que manter os preços sob controle. Por isso que às vezes o governo toma algumas iniciativas do tipo de aumentar os juros, reduzir o crédito, a quantidade de crédito que os bancos têm à disposição, porque a maioria das pessoas ainda precisa de crédito para consumir, para comprar. E o governo muitas vezes aumenta a taxa de juros para conseguir diminuir a procura por crédito para controlar a inflação. Então ele promove algumas alterações aí na economia para conseguir reduzir a liquidez, reduzir o acesso ao crédito, para que a inflação volte à normalidade ou fique dentro da meta, né? Que o governo tem uma meta que é estabelecida aí pelo Conselho Monetário Nacional. Agora não é um problema, a inflação está super controlada há mais ou menos já um ano, né, ou mais. A taxa de juros está baixa, então nós estamos vivendo esse momento diferente agora, né? Então não temos esse problema com a inflação, mas nós temos outros problemas para resolver, né? Principalmente temos que voltar a consumir, porque precisamos consumir e porque as empresas precisam vender. Então é uma relação aí de troca que precisa voltar a acontecer. Mas vai dar tudo certo, nós vamos sair dessa e com certeza melhores aí do que entramos, né? Muito bem, boa noite Simone, Robson, todos que estão conosco aí. Bem, seguindo em frente então, né, vamos para a próxima questão, que é essa aqui. Essa aqui eu já falei, né, para vocês, mas eu trouxe, né, que é sobre o índice que tem peso de 30% no IGPM. Só para relembrar vocês, é o IPCA, né, Índice de Preços ao Consumidor, tá joia? Esse tem o peso de 30%, tá joia? Então essa aqui já tinha falado para vocês. Vou para a próxima questão, que é sobre, essa é sobre matemática, né? Então, como temos aí alguns professores hoje na nossa live, a gente pode falar um pouco sobre matemática também, né? E cai matemática na prova? Muito pouco, não se assustem, e a principal dica que eu dou para você
não precisa levar calculadora. Por mais que caia questões, às vezes, com números, mas não há necessidade de fazer nenhum cálculo. Você não vai precisar fazer nenhuma soma, nenhuma subtração. Tá? Nem na CPA 10, na CPA 20 também não. Tá? Só na SEC é necessária a utilização da calculadora a financeira HP12C. Então não se preocupe, talvez você também está pensando aí, meu Deus, mas essa prova tem que trabalhar em banco e eu preciso saber fazer contas mirabolantes e tal. Não precisa. Muita coisa você vai acabar aprendendo depois. A Júlia está pedindo para voltar na questão anterior, então eu vou voltar, Júlia. O índice que tem peso de 30% no IGPM é o IPCA, o INCC, o IPA ou o IPC? A resposta certa, Júlia, é a alternativa D, IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Tá? Se você tiver alguma dúvida, você pode perguntar aí que depois eu te respondo, tá joia? Mas essa é a ideia dessa questão. Beleza, Júlia? Com relação à questão, então, da matemática aí, nós temos que juro simples e juro composto. Então, é um conceito que, para quem estudou na faculdade, deve ter aprendido sobre esse conceito. E nós temos aí, nessa questão, um exemplo prático. Um investidor, ele aplicou 20 mil reais a uma taxa de 18% ao ano. Tá? Então, a taxa estava expressa ao ano, por um período de 8 meses. Tá? Então, juro simples e juro composto, nós temos que sempre ficar atentos aí com relação à igualdade nos períodos. Né? Então, aí vocês já podem perceber que nós temos uma taxa expressa ao ano e o prazo expresso da aplicação expresso em meses. Então, está havendo aí uma diferença nos prazos. Nós temos que adequar esse negócio. A pergunta é a seguinte: qual é o melhor regime para o investidor? Então, para fazer, nós podemos aí fazer o cálculo, né? Pegar esses 18% e descapitalizar essa taxa ao mês, né? Para encontrar a melhor taxa entre as duas, se vai ser a composta ou vai ser o juro simples, tá joia? Mas, como eu disse para vocês, não precisa fazer conta para passar nessa prova. Então, eu vou dar uma dica para você resolver essa questão sem se preocupar com a calculadora. Sempre que nós temos a taxa expressa num período maior, tá certo? Do que o período de aplicação, nesse caso anos para meses, ou seja, eu tenho que descapitalizar a taxa, o juro simples vai ser melhor. Sempre assim, tá? O juro simples vai ser melhor. Então, tenha em mente que sempre que você tem que descapitalizar a taxa, ou seja, trazer de um período maior para um período menor, o juro simples será melhor, tá? E o juro simples, as taxas dos juros simples são chamadas de proporcionais, tá? Por quê? Porque se eu falar que eu tenho uma taxa de 1% ao mês, vezes 12 meses, a taxa ao ano será de 12%. Tá? Então, quando eu consigo fazer essa multiplicação exata, eu tenho taxas proporcionais. Então, 1% ao mês é proporcional a 12% ao ano. Quando isso não é possível, por exemplo, nos juros compostos, 1% ao mês, como ele é capitalizado juro sobre juro, né? Então, ele vai dar um pouco mais do que 12% ao mês. Então, nesse caso, a resposta vai ser letra C, proporcional e simples, porque taxas proporcionais se referem a juros simples. Sempre que eu estiver falando de juros simples, eu estou falando de taxas proporcionais. Sempre que eu estiver falando de juros compostos, estarei falando de taxas equivalentes. Então, a resposta A é impossível. É uma resposta que não tem nada a ver. Equivalente e simples não pode. Ou é um ou é outro. Composta e simples, a letra B, também é uma resposta impossível, porque ou é um ou é outro. Então a gente fica com a letra C e com a letra D. A letra C é a certa, a letra D não é, porque neste caso a melhor opção seria o juro simples. Tá bom? Ficou surpreso? Nem sempre o juro composto é a melhor opção para o investidor. Apesar de que quando nós temos juros sobre juros, quando nós estamos capitalizando a taxa, né, por exemplo, de meses para anos, aí sim a melhor opção será o juro composto, né? É o que me dá mais rendimentos, tá joia? Beleza, continuando aí, outra questão.
Essa questão aqui, deixa eu ver, é sobre a inflação. Quando a inflação tende a subir além da meta definida pelo Conselho Monetário Nacional, o que o Banco Central faz? Então isso aqui tem a ver com o que eu estava falando antes da política monetária. O governo ele toma algumas atitudes, ele faz uso de alguns instrumentos de política monetária para manter o controle da inflação. E a pergunta está dizendo assim, ó, a inflação está acima da meta, ela está subindo, né? Quando a inflação está subindo, nós temos que tomar o governo, né? Ele toma algumas iniciativas para controlar a liquidez, como eu expliquei antes. E como que se controla a liquidez na economia? A gente tira dinheiro da mão das pessoas, seja através aumentando o juro, né? Ou seja, tanto dos bancos como o juro para os clientes dos bancos, ou seja, cortando alguns empréstimos, algumas linhas de crédito, ou seja, reduzindo essa possibilidade das pessoas emprestarem dinheiro. Outra forma é vendendo títulos públicos para essas pessoas. O investidor, fazer o investidor investir no governo, né? Comprar os títulos do governo, evitando assim que ele use esse dinheiro para fomentar o consumo, ainda mais que é, como eu falei antes, vamos dizer assim, essa procura demasiada, essa procura maior que a oferta pode levar a uma elevação dos preços e aí a inflação pode ficar fora de controle. Então a resposta certa é a alternativa B, né? Irá diminuir a taxa do... Desculpa, não é a alternativa B. Aqui nós temos a certa, a questão da inflação. É a alternativa A, irá aumentar o compulsório e vender títulos públicos. A alternativa A, irá aumentar o compulsório ou vender títulos públicos. Muito bem, aí surge um novo instrumento chamado de depósito compulsório. O que é isso, depósito compulsório? É uma outra maneira que o governo tem de controlar a liquidez do dinheiro que tem à disposição das pessoas nos bancos. Porque os bancos, eles captam dinheiro e colocam lá, tu deixa o dinheiro na tua conta corrente, ou você põe na poupança, ou você faz um CDB, você deixa o dinheiro guardado no banco. O banco não pode usar todo esse dinheiro para emprestar para as pessoas que querem fazer empréstimo, para as empresas que querem emprestar. Parte disso ele tem que deixar lá numa conta no Banco Central, chamada reservas bancárias. E essa conta no Banco Central, esse percentual que vai para o Banco Central, o governo fica regulando como se fosse uma torneira, né? Se ele quer colocar mais dinheiro na economia, ele abre a torneira. Se ele quer diminuir a quantidade de dinheiro na economia, ele fecha a torneira. É mais ou menos assim. Então, o compulsório, quando fala assim, ele vai aumentar o compulsório, ele vai aumentar o percentual de retenção do dinheiro que fica lá no Banco Central. Ele vai dizer assim, bancos, emprestem menos. Esse é o recado, tá? Para que isso? Para reduzir o acesso a crédito. Esse é o objetivo. Então, a letra A está certa, vender títulos públicos é aquilo que eu falei antes, e a letra B não é porque ele está falando em diminuir a taxa do redesconto, que é aquele empréstimo que os bancos fazem, um banco faz para o outro. Então é cobrado um juro que é uma operação de redesconto. Reduzindo essa taxa, o governo não está ajudando a controlar a liquidez da economia. O governo daí vai estar estimulando a economia, né? Então, nesse caso, no contexto dessa pergunta, não se adapta. A alternativa C fala sobre manter a meta da taxa Selic e comprar títulos públicos, né? Bem, geralmente quando a inflação está fora de controle, o Banco Central, através do Copom, aumenta a taxa Selic, né? Agora está fazendo um movimento contrário porque nós estamos com a inflação sob controle. Então a letra C está errada porque provavelmente não manteria a taxa Selic, né, no mesmo patamar, e comprar títulos públicos também, porque aí o efeito seria o contrário, né? Porque o governo estaria colocando recursos na economia e isso não iria atender ao efeito que ele espera de redução da inflação. E a letra D não é porque interferir na taxa de câmbio e diminuir o compulsório não vai atender também, não vai gerar o efeito esperado de redução da inflação, tá bom? É muito importante nós entendermos sempre o contexto da pergunta. E aqui o contexto, qual que é a pergunta? É sobre a inflação, sobre a meta da inflação. E aí nós temos que lembrar de um negócio chamado política monetária e os instrumentos de política monetária. Você que está estudando, vá lá no material, dê
questão de prova, tá certo? Outra questão, vamos falar sobre média das operações em moeda estrangeira realizadas entre instituições financeiras. O que é isso? Então, quando a gente estuda para provas, tem uma taxa, na verdade, que mede a oscilação entre a moeda de um país com relação a outro país, tá certo? Isso é uma medida para saber como é que está a taxa de câmbio do país. E no Brasil, a taxa, ou seja, essa média é feita através de uma taxa chamada PTAX, tá? PTAX. Então, a resposta, ou seja, da questão, qual que é a média das operações em moedas estrangeiras, é a PTAX. Mas aí nós temos duas alternativas com a resposta PTAX, tá certo? A letra A diz assim, taxa PTAX divulgada pela Associação das Corretoras de Câmbio. Nada a ver. Nada a ver porque não é a Associação das Corretoras que faz isso. Letra B, taxa PTAX divulgada pelo Bacen, pelo Banco Central. Aí sim, quem cuida desse cálculo da taxa PTAX, fazendo aí todos os dias, né? Faz 4 janelas aí do dólar para verificar, principalmente a oscilação do dólar, é o Banco Central. A C, taxa básica financeira de câmbio, não tem nada a ver. E a taxa DI, nada a ver com moeda estrangeira, né? A taxa TI é o interbancário, né? Que movimenta aí outra questão dentro do sistema financeiro, então também não é essa a questão. Seguindo em frente, sempre em frente, beleza? Ótimo, ótimo. Vamos falar um pouco sobre o PIB, né? O PIB na verdade é o Produto Interno Bruto, né? É a soma de todos os bens e serviços finais produzidos num país e registrados aí na contabilidade do governo a valor de mercado. Então eu quero saber de você, se você sabe qual que é o evento que tem impacto positivo no PIB. Aumento das importações, aumento dos gastos do governo, redução do consumo das famílias ou redução dos investimentos. Olha só, se eu quero saber qual evento tem impacto positivo eu quero dizer aumento do PIB. Concorda que para aumentar o PIB, eu tenho que promover um aumento em alguma coisa, tá certo? E aí eu tenho que me lembrar da fórmula do PIB, como é que faz, né? Não precisa lembrar da fórmula, mas principalmente dos componentes do PIB. Como é que o PIB é calculado? Ele é a soma, o quê? Dos gastos do governo, né? A soma das exportações menos as importações, ou seja, as importações reduzem o produto interno bruto, né? E a soma do consumo das famílias, do consumo das pessoas. Então o consumo ajuda a elevar o PIB, né? Só tem que tomar aquele cuidado que eu falei para não gerar inflação. E também os investimentos das empresas, né? Os investimentos feitos tanto pelas empresas como também os gastos do governo que eu já citei, né? Quando o governo constrói pontes, estradas, ele está aumentando o PIB, na verdade. Quando uma empresa investe no aumento do maquinário da sua planta industrial, ela está ajudando o país a crescer o PIB, que vai gerar toda uma cadeia, né, de comercialização de produtos. Então, a resposta aqui é, primeiro, eu sempre gosto que você tente localizar o que não é, né? Então, a letra C e a letra D não é porque fala de redução. Se eu quero aumento, então não é a letra C e nem a letra D, apesar que os dois são integrantes do Produto Interno Bruto. E a letra A e a letra B, que fala de aumento, né? Vamos a elas. A letra A fala de aumento das importações. Olha só, pessoal, concorda que a balança comercial é composta pelas exportações menos as importações. Se eu quero uma balança comercial positiva, se eu quero um PIB positivo, eu tenho que exportar mais do que importar, tá bom? Então, aumentar as importações pode até ser que o PIB suba com o aumento das importações, mas lembrando que aqui no contexto da questão não é essa, porque as exportações têm que ser maiores, tá joia? Então é a letra B a certa, aumento dos gastos do governo. Entendam gastos do governo não como despesa, entendam como investimentos do governo, como eu falei para vocês, né? O governo vai construir agora uma nova ponte aí da amizade, não sei se vai ser esse o nome, aqui em Foz do Iguaçu, né?
Então nós vamos ter aí grandes investimentos que vão gerar aumento do PIB para a cidade, para a região e para o país, tá certo? Essa é a ideia, letra B de bola. Outra questão, né? Preparei várias questões aqui para vocês, espero que vocês estejam gostando. Se estão gostando, dá um ok para mim aí. Se vocês não estão gostando também, fala o que você gostaria que eu trouxesse na próxima semana, que assunto que vocês mais têm dúvidas, o que vocês têm mais dificuldades, comenta aí que vocês estarão me ajudando e também ajudando seus colegas aí a entenderem melhor sobre esse assunto. Lembrando que todas as lives vão ficar gravadas, depois eu vou disponibilizar, deixar disponível lá no meu canal, e aí vocês podem estar divulgando com os colegas e também voltando no material para estudar, né? Beleza? Show de bola, Júlio. Então, vamos em frente falar um pouco sobre taxa Selic e taxa Selic over, né? A taxa Selic, na verdade, né, que foi um grande assunto de ontem, né, de todo o pessoal, porque novamente o Copom efetuou um corte grande, vamos dizer assim, na taxa Selic de 0,75. Então baixou de 3% para 2,25% ao ano. Então aí essa é a taxa de juros oficial no país agora e é a taxa que vai remunerar aí alguns títulos públicos e também que vai balizar o CDI, né, que vai remunerar muitas aplicações, muitos investimentos financeiros no mercado. Muito bem. Não é isso que eu só falei isso para que vocês fiquem sabendo, para a gente comentar, mas a pergunta está comparando a Selic Meta com a Selic Over, tá? Porque a taxa Selic Meta é aquela definida pelo Copom, como eu já falei. E a taxa Selic Over é uma taxa, na verdade, que deriva aí da Selic Meta. Ela é calculada ao dia, a Selic Meta é ao ano, essa Over é calculada diariamente, com base em operações geralmente de títulos públicos, como a letra do Tesouro Nacional, que é um tesouro pré-fixado, baseado em operações compromissadas, né, que são aquelas operações com alguns títulos que os bancos vendem para os investidores, né, e o investidor compra esse título, mas não necessariamente de emissão daquele banco. Pode ser uma debênture, pode ser um CDB ou um produto de um outro banco, mas que ele precisa recomprar esse título depois. Então, essas são operações compromissadas, né? As taxas envolvidas nessas transações que geram a taxa Selic Over, né? Então, diariamente. A pergunta agora é a seguinte: qual é a alternativa incorreta? Olha só que interessante, porque às vezes a gente está acostumado a responder as questões certas na prova, né? Então tu vem lá, tu já está 1h30 fazendo a prova, olhando para aquela tela, tu não aguenta mais, está cansado já, e aí tu está respondendo a certa. Aí vem uma questão que pede a incorreta. Então tu tem que ficar atento, né? Por isso que tem que ficar focado do começo ao fim na prova, porque a prova demora 2 horas, a prova da CPA 10 e a da CPA 20, 2h30. É o tempo de prova, não é que você vai demorar todo esse tempo para fazer. Mas se você é um cara que depois de meia hora, 1h, começa a dar vontade de ir no banheiro, que você começa a ficar cansado, então leva água, leva um chocolate, uma barrinha de cereal, pode pedir para o fiscal para ir no banheiro, não tem problema. O que não pode é você ficar estressado, ficar preocupado, né? Se começou a doer a nuca, ergue o pescoço, faz um exercício ali, né? E taca o pau e continua estudando, porque senão você não consegue terminar esse negócio. Tá certo? Então, fica focado do começo ao fim. Estou falando isso por causa... Então, quando a pergunta fala assim, incorreta, putz grila, e agora? Qual que é a incorreta? Então, vamos lá. Letra A. Selic Meta é definida com base na meta da inflação. Sim, perfeitamente. A meta da inflação é baseado, né, na taxa Selic, tem tudo a ver com a taxa Selic Meta. Só a Selic Over é calculada com base em dias úteis, né? Sim, isso é verdade, né? E o ano no Brasil, por convenção, tem 252 dias úteis, independente da quantidade de feriados. Letra C, a taxa Selic Over é baseada em operações compromissadas. Eu já expliquei para você, inclusive, o que é operações compromissadas, o que são operações compromissadas, né? Lá na minha apostila tem, inclusive, um exemplo bem legal sobre isso. Então, a letra C está certa também. Então, a questão incorreta é a D, né? A alternativa D, que seria a certa aí do nosso exercício. A taxa Selic Over é definida pelo Copom em suas reuniões periódicas. Não. Quem é definida pelo Copom em reuniões periódicas é a taxa Selic Meta, né? Que é
essa taxa que eles aumentaram ou diminuíram ontem, né? Tá certo? Muito legal, muito legal. Vamos falar de mais uma questão, e eu acredito que talvez seja a última, né? Porque o nosso tempo está acabando, né? Então, eu já vou, antes de falar dela, agradeço vocês por terem participado, né? Participem, na semana que vem nós vamos ter mais questões aí, mais resolução de questões. Comentem comigo aí, me mandem o que vocês gostariam que eu falasse, né? Que assunto em especial. E aí a gente vai construindo as questões de acordo conforme vocês me pediram, né? No que você tem dúvida ou o que você gostaria de ouvir, tá certo? Porque tem muito assunto para falar aí dentro das provas da Ambima, seja CPA 10, seja CPA 20, tá joia? Então, manda a ideia aí que a gente ajuda vocês a passar nessa prova de primeira, né? Que é o mais importante, para não precisar pagar taxa duas vezes. Bora lá para a última questão, como cai na prova da Ambima. Questão, de novo, sobre taxa de juros, né? É igual, mais ou menos sobre juros simples e juros compostos, só que um pouco diferente, né? Então eu tenho aí uma taxa ao mês, 1% ao ano, mais ou menos o que eu expliquei lá atrás, né? Ou igual a 12,68 ao ano. Legal? A taxa ao mês, 1% ao ano e 12%, 1% ao mês e 12% ao ano. Pode-se dizer que essas taxas são respectivamente o quê? Proporcional ou equivalentes, né? Como eu falei antes, quando você consegue, por exemplo, no número 2, 1% ao mês, multiplicado por 12, dá exatamente 12, então 1 vezes 12, 12, nós estamos falando de taxas proporcionais, tá joia? Então essa é a dica para matar essa questão aí. Então você já sabe que a número 2 é taxa proporcional. Como a pergunta tem a palavrinha respectivamente, que também tem que ficar ligado, né? Como a incorreta que eu falei antes, palavrinhas assim gostam de deixar a gente meio que fazer pegadinha, então tem que ser na ordem. Então, primeiro tem que vir a equivalente e depois a proporcional. Se a número 2 é proporcional, a primeira é equivalente. Então a resposta certa é a letra C, equivalente e proporcional. Porque na questão 1, 1% ao mês, 1% ao mês é igual a 12,68 ao ano. Ou seja, esse 1% ao mês ele é capitalizado, é juro composto. Quando tem juro composto é juro sobre juro. Então 1% capitalizado em 12 meses não vai dar só 12, vai dar um pouco mais, concorda? E no juro simples vai só dar 12, porque todo mês é 1%, não tem juro sobre juro. E aí vai dar 12%. Então, a primeira é equivalente, a segunda é proporcional. Então, nós temos aí, questão certa, a letra C. Deixo as aulas no grupo, sim, com certeza, Júlia. A Júlia faz parte do nosso grupo, né? Para quem, muito obrigado, vocês que semana passada tivemos o lançamento aí do meu curso da CPA 10. Muita gente está participando do grupo, né? E a gente vai disponibilizar lá, sim, o acesso ao vídeo dessas correções aqui, que vai ajudar muito vocês que estão estudando, tá certo? Então tá. Beleza, pessoal? Eu agradeço muito a presença de todos. Estamos... Por favor, me acompanhem para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo gratuito que eu tenho me esforçado cada vez mais aí para ajudar vocês a passar na prova da Ambima, tá bom? Joia? Jeter, um grande abraço. Jeter também está estudando com a gente no grupo, Jeter. Jean, Júlia, Dani, valeu, Suco, Lucas, o João, a Cris. Beleza, galera? Um grande abraço a todos e até o próximo Como Cai na Prova da Ambima. Valeu!